Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as células. Em 1590, esses dois caras que vocês estão olhando as fotos aqui, são o Hans e o Zacarias, eles inventaram o microscópio. O microscópio inventado por eles tinha essa cara aqui, ó. Ele é bem diferente do microscópio que a gente utiliza hoje, né? Ele não utilizava a eletricidade, né? Ele dependia totalmente da luz do sol ou da luz de alguma vela para iluminar. Ele tinha uma ocular só, ou seja, um local para colocar um olho só, não é de dois como são os nossos microscópios hoje, né? Era um microscópio bem rudimentar, mas foi muito importante. Nesta outra foto aqui tem vários microscópios antigos também, mas todos esses microscópios permitiram que, em 1665, o Robert Hooke descobrisse a célula. O Robert Hooke estava observando em um daqueles microscópios da foto anterior um pedaço de casca de árvore, que ele chamou de cortiça. Tá? E ao observar essa casca de árvore, ele viu que era desta maneira aqui. No seu caderno de desenho, ele fez esse desenho aqui e identificou que esses espacinhos, essas bolinhas pequenininhas aqui, como cella, do latim, que significa local fechado, pequeno cômodo. Ou seja, ele descobriu as células. Na década de 1820, foi concluído que todos os seres vivos são formados por célula. Então, o conceito de célula é unidade fundamental dos seres vivos. Ou seja, para ser um ser vivo, tem que ter célula, tem que ser constituído por célula. E aqui nessa imagem tem vários organismos, né, vivos, ou seja, formados por célula, como as bactérias, os protozoários, nós seres humanos, as plantas, né? Os vírus não estão aqui porque os vírus não são constituídos por células e por isso muitos pesquisadores não consideram os vírus como seres vivos. De acordo com o tamanho das células, elas podem ser chamadas de microscópicas ou macroscópicas. Aquelas microscópicas nós só enxergamos no microscópio. E as células macroscópicas são aquelas que a gente consegue ver a olho nu, como, por exemplo, o gominho da laranja, da bergamota e a gema do ovo. Tá? Mais uma vez, a clara é aquela parte amarela, né? E a gema é a parte amarelinha. Então, a parte amarelinha do ovo é uma célula. E na aula passada eu perguntei para vocês qual era a maior célula do mundo. E acertou quem respondeu que a gema do ovo de avestruz é a maior célula do mundo. De acordo com a quantidade de células, os organismos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares são aqueles formados por uma única célula. E os pluricelulares são formados por várias células. Lembra do plural, né? Plural são muitas células. Como nós, como as plantas, como todos os animais, alguns tipos de fungos, como os cogumelos, né? E os unicelulares, aqueles formados por uma só célula, são as bactérias, os protozoários, alguns tipos de fungos, como as leveduras. E de onde vêm essas células, então? Antigamente se falava que a célula vinha do sangue, né? Hoje já se sabe que não. As células têm capacidade de se multiplicar. As células têm capacidade de produzir uma outra célula igual a ela. As células tronco, elas são tão faladas e tão importantes porque são células capazes de se multiplicar em diferentes tipos de células. Tá? E no nosso corpo, né, só no corpo de uma pessoa, tem cerca de 65 trilhões de células, sendo de aproximadamente 200 tipos de células diferentes. Elas variam no tamanho, na sua função, na sua forma.
Como, por exemplo, aqui então tem as células tronco. Claro que as células tronco elas foram coloridas aqui nessa foto, elas não são dessa cor mesmo. Porém, as hemácias, que são as células do nosso sangue, elas são vermelhas mesmo, elas dão a cor vermelha ao nosso sangue. Aqui os neurônios, parecem umas estrelinhas, né? São as células do nosso sistema nervoso. As células da nossa pele. Essa imagem aqui, ela é uma imagem vista no microscópio. Não é uma só célula da pele. Aqui são várias células da pele, tá? Essa foto aqui é do tecido da nossa pele. Aqui a foto de um óvulo tentando ser fecundado por vários espermatozoides. E chegamos então às partes da célula. Uma célula eucarionte possui basicamente uma membrana celular ao seu redor. Ops, desculpa, passei aqui sem querer. Eu queria pegar isso aqui. Aí, ó, uma membrana celular ao seu redor, um núcleo central onde dentro está o material genético. Aqui uma parte gelatinosa chamada de citoplasma, onde ficam vários orgânulos, ou também chamadas de organelas. A função dessas organelas é estudada no 8º ano, por isso que eu não vou dar ênfase agora, tá? Mas então vamos ver se vocês lembram das partes. Pensem aí, antes de aparecer o nome, né? Como é chamada a parte que fica ao redor da célula? Como é chamada a parte que fica no meio? E como é chamada a parte bem central ali dessa célula? Quem respondeu certo, a parte que se chama ao redor da célula, né? Deve ter pensado em membrana plasmática, ou também chamada de membrana citoplasmática, ou ainda membrana celular. Essa parte do meio ali, que tá cor de rosa aqui nessa foto, é a maior parte da célula, ela é meio gelatinosa. Respondeu certo quem pensou em citoplasma. E ainda, por ser uma célula eucarionte, no seu centro está o núcleo. Ao longo do século XIX, então, foram descobertas várias organelas celulares, tá? Como os centríolos, as mitocôndrias, os lisossomos, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. Mas, como eu disse agora há pouco, isso vocês estudam no 8º ano, então eu não vou me aprofundar agora. Existem dois tipos básicos de células, aquelas que não têm núcleo e aquelas que têm núcleo, ou seja, as procariontes e as eucariontes. As procariontes são as células das bactérias. Elas não possuem núcleo. O material genético fica disperso no citoplasma. E as células eucariontes, elas são mais complexas e o material genético fica protegido dentro do núcleo. Aqui um resuminho, então. Célula sem núcleo é chamada de procarionte, por exemplo, as bactérias, e célula com núcleo pode ser a eucarionte animal, oh, que lindinho, e a eucarionte vegetal. Uma diferença bem simples entre as células animais e as células vegetais, ou seja, entre as nossas células e as células das árvores, são esses 3 itens que eu coloquei em verde ali. As células das plantas possuem parede celular, vacúolo e cloroplasto, além da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo. Tá? A parede celular é mais um reforço que fica por fora da membrana plasmática da célula, mantendo ela mais forte, mais segura. O vacúolo é um local que armazena água, porque nós, animais, quando nós sentimos sede, nós vamos até, agora nós seres humanos, né, nós vamos até a torneira ou até a geladeira e tomamos água. Ou um animal selvagem vai até um córrego, né, e toma água. As plantas não conseguem levantar suas raízes e irem até um córrego para tomar água, né? Então elas guardam água dentro delas, dentro dos vacúolos. E o cloroplasto é uma membrana, é uma organela
que produz a energia para as plantas. Tá? É a fábrica da planta, vamos dizer assim, é onde ela produz o seu alimento, no cloroplasto. Tá, ok? Aqui mais alguns detalhes, então, né? O cloroplasto relacionado à fotossíntese, ou seja, como a planta se alimenta, como ela produz a sua energia. O vacúolo, que é um local onde armazena água para a planta. E a parede celular, que é uma proteção a mais. A parede celular ela é constituída de celulose. Se alguém já relacionou aí, a celulose é utilizada na fabricação de papel. Tá? Então, a nossa atividade da semana. A atividade dessa semana é: vocês vão construir um modelo de célula. Essa célula, esse modelo de célula, vocês poderão escolher se vocês vão fazer uma célula eucarionte ou uma célula procarionte. E ainda, se vocês quiserem fazer uma célula eucarionte vegetal ou uma célula eucarionte animal. Então, vocês têm 3 opções de células para construir o modelo: procarionte, eucarionte animal ou eucarionte vegetal. Esse modelo de célula de vocês pode ser comestível ou pode ser feita com materiais reutilizados. Se nós estivéssemos tendo a nossa aula presencial, eu ia solicitar um modelo comestível, porque depois das apresentações das células, nós faríamos um lanche coletivo. Mas como nós estamos no nosso distanciamento social, então vocês vão fazer na casa de vocês, com a família de vocês. Se quiserem fazer um modelo comestível, acho que a família vai gostar mais. Mas vocês podem fazer também um modelo com materiais reutilizados, ou seja, aquilo que iria para o lixo, vocês podem reaproveitar para construir a célula de vocês. Eu sei que vocês são bem caprichosos, criativos, mas mesmo assim eu fiz aqui alguns exemplos, tá? Peguei na internet alguns exemplos aqui de células. O que é importante que vocês façam o modelinho da célula de vocês e coloquem essas plaquinhas, identificando o que é o que, tá? Mais uma vez, vocês não precisam identificar as organelas. As organelas é assunto do 8º ano, tá? O que não pode faltar é a membrana, o citoplasma, o núcleo, se for uma célula eucarionte, e o material genético, tá? Mais alguns exemplos aqui, ó, de células procariontes, certo? Então, tem muitas ideias na internet também para vocês procurarem. Essa daqui ó, foi feita com materiais reutilizados, tá bom? E aí, depois de construir o modelo de célula de vocês, vocês vão gravar um videozinho curtinho, tá? Explicando a célula de vocês. Vocês vão dizer: a minha célula é uma célula eucarionte animal, ou uma eucarionte vegetal, ou uma procarionte, constituída por esta e esta parte. Aí vocês vão apontar assim, tá? Vão explicar, certo? E enviar esse vídeo no Google Sala de Aula. Boa atividade, bons estudos e até a próxima!